No último vídeo nós vimos que a graça não nos dá liberdade para pecar. Mas se eu pecar, o que eu preciso fazer? Se eu já fui perdoado, se eu peco hoje, então o que eu devo fazer? O que a Bíblia diz que eu preciso fazer? Então a resposta está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. João fala assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então a ideia que eu tinha quando eu pecasse, eu achava que eu tinha que correr para o meu quarto e se humilhar até chorar. Para mim, só assim eu mostraria arrependimento do meu pecado. Eu tinha que sentir a dor, eu tinha que falar para Deus que eu não sou nada, para que Deus pudesse me perdoar dependendo da minha oração, dependendo da minha intensidade, e eu pudesse ficar tranquilo. Mas a Bíblia diz que Jesus ele já morreu pelos teus pecados. Então quando você pecar, o que a Bíblia fala? Que você deve confessar o teu pecado. Você deve chegar diante de Deus, confessar que você errou, mas crer que Jesus já te perdoou. Então não é o choro, não é a humilhação que vai fazer que Deus seja convencido a te perdoar. Quando Deus mandou Jesus para morrer no teu lugar, Ele já estava te perdoando. Quando Jesus falou na cruz, está consumado, a obra foi completa, Ele perdoou os teus pecados. Não só os teus, mas do mundo inteiro. Então o que você deve fazer é confessar o teu pecado e deixar. Um exemplo é da mulher adúltera. Quando ela chega para ser apedrejada, quando os fariseus, doutores da lei, trazem ela diante de Jesus, falando que ela transgrediu o mandamento, em público Jesus não acusou ela. Jesus falou: olha, quem nunca cometeu pecado pode atirar a primeira pedra. Então isso desarmou aqueles doutores da lei, porque apesar de eles tentarem cumprir a lei, eles sabiam que nem eles conseguiam. Então em público, diante de todo mundo, Jesus não condenou aquela mulher. Jesus salvou ela. Mas no particular, ele chegou para ela e falou: olha, você está salva, você está perdoada, mas agora vá e não peque mais. O verdadeiro arrependimento é quando você não volta a praticar essas obras, de maneira proposital. Como eu falei em alguns vídeos atrás, infelizmente, uma hora ou outra a gente vai pecar. Mas você pode confessar o teu pecado crendo que você já foi perdoado. Então esse fato de você pecar e ir correndo para o teu quarto, se humilhar e chorar, achando que isso vai te perdoar, é uma maneira errada de pensar. Não é proibido você chorar, você sentir a dor pelo teu pecado. O pecado prejudica esse relacionamento com Deus. Mas não ache que é a tua intensidade que depende de você o perdão de Deus. O perdão de Deus na tua vida dependeu de Jesus. Ele cumpriu a obra, Ele se humilhou. Então tem aquelas pessoas que acham que, puxa, eu pequei, mas agora eu preciso receber uma punição. Eu preciso sentir dor, às vezes alguma doença, olha, estou passando por essa doença porque Deus mandou essa doença para me tratar de um pecado meu. Deus não faz isso, Deus não manda doença. Se essa era uma dúvida que se tinha, já foi esclarecida. Deus não manda doença porque Ele é um Pai que te ama. Então não queira ser punido pelos teus pecados. Jesus já foi punido no teu lugar. E a Bíblia fala que um pecado não pode ser punido duas vezes. Então Jesus levou sobre Ele todas as tuas dores, enfermidades, todo o castigo do pecado, toda a maldição, recaiu sobre Jesus e hoje você está livre. Não tente convencer a Deus a te perdoar porque Ele já te perdoou. O que você precisa fazer agora na graça é confessar o teu pecado e abandonar ele. Então você pode ver que viver na graça é tudo pela fé, porque até o perdão dos teus pecados você precisa crer que Jesus já morreu no teu lugar, que você já é perdoado e você não precisa ficar se martirizando. Então Jesus, para aqueles que não são salvos, Ele é o Salvador. Mas para você que já entregou a vida para Jesus, já é filho, Ele é o teu advogado. A toda hora Jesus está diante de Deus defendendo a tua causa. Então Jesus chega diante de Deus não mostrando as tuas obras, não mostrando o quanto você é bom e o quanto você merece ser perdoado. Ele chega diante de Deus mostrando o próprio sacrifício que Ele fez na cruz. E não tem como Deus não te perdoar, porque foi a obra de Cristo na cruz que te libertou da condenação. Então não é nem a tua confissão que vai trazer o perdão para a tua vida, você já é perdoado. Você precisa confessar o pecado só para que Deus tire de você toda a justiça própria, todo o merecimento próprio. Nada depende de você, tudo já dependeu de Cristo. Eu oro para que você possa a partir de hoje descansar nessa obra consumada, sabendo que você já está perdoado, que você já dá prazer para Deus. Deus tem prazer na tua vida, Ele olha para você, Ele sente prazer, mesmo com os teus erros,
e as tuas falhas, porque Ele já perdoou tudo. Então continue acompanhando nossos vídeos, essa série sobre a graça. No próximo vídeo a gente vai esclarecer uma dúvida que muitos têm. Na graça, existem mandamentos? Se você tem essa dúvida, assista o próximo vídeo e seja edificado por Deus.